Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Power BI aqui no nosso canal e dessa vez a gente vai aprender a como fazer Conte C e Soma C aqui dentro do Power BI. Como você faz isso que nem no Excel, só que usando fórmula dentro do Power BI, beleza? Então essa aula a gente vai aprender a analisar ali com condições, se eu quero somar só as vendas do Rio de Janeiro, se eu quero ver só a loja tal, quantas peças essa loja vendeu. Toda soma ou contagem que você quer fazer com condições, você vai aprender por completo aqui nessa aula, beleza? Então, fica aqui comigo até o final do vídeo, que a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo para te mostrar como fazer essas análises usando fórmula no Power BI. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser ficar por dentro dessas aulas, recebendo toda semana esses conteúdos para você aprender, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada e principalmente aprender tudo aqui com a gente. Além disso, se você quiser usar o material desse vídeo, acompanhar na prática com a gente, é só você baixar o material que está aqui no link da descrição. Então baixa lá que você vai conseguir acompanhar na prática com a gente. E também já deixa o like aí no vídeo, porque se você gostar desse vídeo, você vai ver futuramente na tua seção de vídeos marcados como gostei. Então se você quiser procurar futuramente isso aqui de novo, você vai ter lá na tua seção marcados como gostei para você achar esse vídeo aqui e não se perder novamente. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro de tudo, a gente vai entender como que a gente vai importar esses dados aqui para dentro do Power BI. E aí, para importar esses dados para o Power BI, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui, ó, dentro do obter dados, beleza? E aí eu vou ter aqui uma pasta de trabalho do Excel, que é realmente o que a gente está trabalhando aqui. A gente vai importar um arquivo de Excel. Então eu vou clicar aqui em pasta de trabalho do Excel e aqui já está basicamente aqui, ó, as nossas tabelas de produtos esportivos. Então eu vou clicar aqui, ó, no produtos esportivos, vou clicar no abrir, beleza? E aí quando eu clico no abrir, ele vai trazer uma janelinha aqui pra gente, perguntando qual planilha eu quero importar, se eu quero carregar direto ou quero tratar os dados. E aí basicamente eu vou precisar, primeiro, clicar aqui na checkboxzinha da base, ó. Então, ó, cliquei aqui na checkboxzinha da base. E aí, ó, eu já tenho aqui basicamente todas as nossas colunas que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho aqui o tipo de venda, tenho aqui o estado, tenho aqui a região, o valor e etc. Só que tá vendo que eu tenho aqui colunas que estão em branco, ó, coluna 7, coluna 8. Isso aqui eu preciso tratar. Então, sempre que eu quiser tratar os dados dentro do Power BI, eu preciso vir aqui, ó, no transformar dados. Beleza? Então, ó, cliquei aqui no transformar dados e aí ele vai abrir pra gente o Power Query, que é o nosso editor de consultas do Power BI. O Power Query é como se fosse um amigo do Power BI que vai ajudar ele a tratar os dados aqui pra gente. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Peça aqui, ó, basicamente no Power Query a gente tem sempre o tipo de dado da coluna. Então aqui é uma coluna do tipo texto, Vou dar até um zoomzinho aqui para você entender um pouquinho melhor, ó. Aqui, ó, é uma peça aqui, ó, essa coluna, e aqui é uma coluna do tipo texto. Aqui a coluna SKU é uma coluna do tipo texto. O valor, ele tá em número decimal, porque tem essa casa do vírgula 9 aqui e tal. Região é do tipo texto também. E aí, ó, se eu rolar essa barrinha aqui e até lá ao final, ó, vão aparecer essas duas colunas. O primeiro jeito de tirar as colunas é o seguinte: eu posso clicar com o botão direito em uma coluna que eu quero tirar, ó. Então, ó, cliquei aqui na coluna 7 com o botão direito e aqui eu vou ter remover, ó. Então, ó, cliquei no remover, beleza. E o segundo jeito de remover essas colunas, eu posso clicar aqui no coluna 8 e aqui dentro da página inicial, ó, eu tenho um cara chamado gerenciar colunas. E aí eu posso clicar aqui, ó, bem no xizinho do remover colunas, ó. Então, ó, cliquei aqui no xizinho do remover colunas e ele já trouxe aqui pra gente a coluna excluída, beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora que eu já excluí essas colunas, estão certinhas aqui pra mim, eu vou vir aqui no fechar e aplicar e aí eu já trouxe essa base aqui pra dentro do Power BI. Ou seja, todas as vezes que os meus dados forem atualizados aqui dentro do Power BI, o Power Query já vai fazer esse trabalho de tratar essas colunas. Então, sempre que eu clicar, por exemplo, quando eu tiver aqui os meus dados carregados, ó, e aí eu alterar aquela base, etc., eu posso vir aqui no atualizar, e aí essa base vai vir sempre para mim aqui, sem essas colunas em branco, beleza? A lógica do Power Query é exatamente essa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui e vir, por exemplo, no exibição de dados. Ó. Então, ó, vou clicar aqui no exibição de dados. Então, ó, cliquei aqui, exatamente aqui. E aí a gente tem aqui o seguinte. Beleza.
eu quero fazer, por exemplo, ó, eu tenho a peça, o SKU, o valor, a região, o estado e o tipo de venda. E aí, se você olhar, eu tenho aqui o tipo de venda relacionado a loja física, aplicativo, venda direta, site e é isso. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero chegar aqui e ver todas as vendas relacionadas aos aplicativos, beleza? Então eu quero chegar aqui e ver, pô, do total faturado, né, que eu tenho aqui dessa minha empresa, como que eu faço para trazer aqui o total faturado do aplicativo? Ou seja, eu tenho que ter um critério específico. Eu não quero trazer o total faturado dessa empresa toda. Eu quero trazer somente das vendas que foram feitas, realizadas por aplicativo. Beleza? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui para fazer essa análise, né, de trazer as vendas relacionadas só ao aplicativo, é trazer o total faturado para a gente começar a comparar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, né, dentro da ferramentas de tabela, beleza? Então, ó, ferramentas de tabela, e aqui eu posso trazer uma nova medida, beleza? Então, ó, vou trazer uma nova medida. Então, ó, vou clicar aqui em nova medida, e aí a gente sempre vai usar uma medida dentro do Power BI para quando a gente quer trazer um número por inteiro. Exemplo, se eu quisesse trazer quantas vendas foram feitas aqui, né, o total das vendas, né? Tipo, pô, basicamente eu quero trazer contagem das vendas, é um número. Eu quero trazer o total faturado, é um número. Eu quero trazer o ticket médio, é um número, certo? Então, sempre que eu quero trazer esses números aqui referentes a os dados que eu tenho aqui no Power BI, eu vou fazer uma medida, beleza? Uma medida é como se fosse uma conta que a gente está fazendo aqui dentro do Power BI. E aí, eu quero trazer o total faturado. Então, o que eu vou fazer? Antes do igual, vai ser sempre o nome da minha medida. Então, eu vou colocar total faturado. Vai ser igual, ó, dei um espacinho aqui só para questão de organização. E aí, repara só, como é que eu vou fazer o total faturado aqui? Eu não tenho que pegar e somar todas as linhas dessa coluna. Eu tenho que somar essa coluna inteira, concorda? Que é a coluna de valor. Então, eu vou chegar aqui, ó, e clicar, né, no sum. Então, ó, vou usar a fórmula sum, que é a fórmula soma dentro do Power BI. Então, cliquei nela e aí, ó, ele já vai me dar as colunas que eu posso somar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a coluna valor, ó. Ele vai me dar aqui base, que é o nome da minha base, ó. E entre colchetes vai estar o nome da coluna, ó. Vai ter a coluna valor. Então, ó, cliquei na coluna valor, fecho o parênteses, dou um enter, beleza? Então, ó, já tenho aqui a soma, né, que é basicamente o total faturado. Como é que eu faço para ver esse número dentro do Power BI, Lucas? Vou fazer o seguinte, dentro aqui do Power BI, eu posso vir aqui na guia exibição de relatório, ó, que é essa primeira, eu tenho a guia exibição de relatório, exibição de dados, e aqui eu tenho a exibição de modelo. Então eu vou clicar aqui na exibição de relatório, beleza? Então, ó, cliquei aqui na exibição de relatório, maravilha. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso chegar aqui no total faturado, ó, e eu tenho um cara chamado cartão, ó. Então, ó, vou clicar aqui nesse cartão. Esse cartão, basicamente, é um 1, 2, 3, tá aqui, ó. Eu vou ter o R, Py, né, que é, aqui é um R, que é um software de estatística, Py é Python, e aqui perto do R e Py, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, que é o cartão, ó. Então, eu vou clicar aqui nesse íconezinho de cartão, e aí eu posso selecionar, ó, total faturado e arrastar para dentro de campos, ó. Então, eu posso chegar aqui e arrastar para dentro de campos, basicamente, ó. Então, ó, vou clicar aqui em total faturado, campos, pum, arrastei para cá e ele já vai me dar o total faturado referente a esse cara, beleza? Então, ó, vou só diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui pra gente entender um pouquinho melhor. Beleza, maravilha. Agora, a gente vai entender como que funciona aqui a função calculate, tá? Então, a gente preparou um material aqui para você entender como que funciona melhor a função calculate pra gente fazer esses critérios aqui dentro do Power BI. Vamos lá. A função calculate, ela tem o objetivo da gente colocar filtros nas nossas operações dentro do Power BI. Ou seja, a gente não acabou de fazer, por exemplo, o total faturado aqui dentro dessa nossa análise. Só que agora eu não quero somar todas as linhas da minha análise. Eu quero somar só quem tem aplicativo lá naquela coluna de canal de vendas. Ou seja, isso é um filtro. Eu não quero somar todo mundo. Eu quero somar só quem tem aplicativo lá na coluna canal de vendas. E a fórmula aqui é uma fórmula das mais importantes do Power BI, porque ela te permite fazer várias análises ao mesmo tempo. Então, eu posso chegar aqui e fazer tudo com essa fórmula. Soma, média, contagem, tudo usando essa fórmula aqui, que é a calculate. Beleza?
E aí, como é que vai funcionar essa fórmula aqui dentro do Power BI aqui pra gente, tá? Eu posso ter a Calculate com uma operação ou posso ter uma Calculate com uma medida, beleza? A gente vai fazer os dois casos aqui nessa aula, mas só para você entender um pouquinho melhor, a gente vai precisar, basicamente, fazer aqui, né, ou uma operação ou uma medida antes de fazer a Calculate aqui propriamente dito, tá? Vai ficar mais claro quando eu explicar aqui agora. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui o estado, tenho a região e tenho os habitantes dessa região. E aí, qual é o meu desafio aqui, por exemplo, para você entender? Eu quero somar só os valores referentes à região sudeste. E aí, para isso, a gente vai usar a fórmula Calculate. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o Calculate, como a gente disse, com uma operação, ou seja, com uma operação dentro ou com uma medida. A gente vai te mostrar os dois exemplos aqui agora. Então, eu tenho aqui o Calculate, e aí dentro do Calculate, o que eu quero fazer? Para ver o total de habitantes, eu tenho que somar a coluna de habitantes, concorda? Então eu botei dentro da Calculate uma soma dos habitantes aqui dentro da região, né, sudeste. Beleza, então ó, somei a coluna de habitantes. Só que depois, eu não quero só os caras referentes à região sudeste? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma vírgula ou um ponto e vírgula, depende do que o seu Power BI pede aí. E aí, sim, a gente vai aplicar o filtro. Então, eu faço a operação primeiro e depois o filtro aqui, ó, a região for igual a sudeste. E aí, ao invés dele somar todo mundo, 16, 3, 44, 20, 11, 3, ele vai somar o 16, depois ele vai passar para o 44, para o 20 e vai desconsiderar os outros dois aqui de baixo. Beleza? Posso fazer desse jeito. Ou eu posso fazer também o seguinte, eu posso fazer uma medida antes, que foi o que a gente fez. A gente não fez primeiro o total faturado? A gente fez o total faturado aqui. Então, o que eu vou fazer? Total de habitantes pode ser a soma da coluna habitantes como um todo. Então, ó, eu fiz uma medida separada aqui, ó, que é o total de habitantes. E aí depois eu posso chegar aqui, ó, Calculate, total de habitantes, quem na região for igual a sudeste. Ou seja, eu posso chegar aqui e basicamente primeiro criar uma medida separada, né, ficar até mais organizado, e depois a gente vai fazendo ali o filtro que a gente quer. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode chegar e pegar esse exemplo para fazer exatamente aquilo ali que a gente quer fazer, que é o quê? Pegar aqui o total faturado e colocar como filtro lá na coluna do canal de vendas quem for igual a aplicativo. Beleza? Então, a gente vai voltar para o Power BI agora para terminar essa análise da soma, que é como se fosse um soma-C dentro do Power BI. Tranquilo? Beleza. Então, voltei aqui dentro do Power BI. Maravilha. E aí, eu vou te mostrar que a gente não precisa, por exemplo, fazer as fórmulas aqui lá na guia dados. Eu posso fazer as fórmulas direto aqui também da guia relatório. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, basicamente, né? Aqui, clicar na base, ó. Então, cliquei aqui na aba, né, na base de dados que eu tenho aqui, na consulta aqui. E aí, ó, vai aparecer para mim aqui o nova medida. Então, ó, é exatamente isso que a gente vai clicar. Então, ó, nova medida. E aí eu posso colocar no nome dessa medida, ó, eu posso colocar vendas aplicativo. Então, ó, faturamento, né, vou botar aqui, faturamento aplicativo. Beleza. Então, ó, faturamento aplicativo, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao Calculate. Tranquilo? Então, sempre que eu posso fazer uma Calculate, a gente vai usar uma parada aqui que se chama indentação. O que é a indentação? A indentação, ela é um jeito de organizar melhor as nossas fórmulas, beleza? Então, qual é o jeito melhor de organizar as nossas fórmulas aqui? Eu posso dar um Shift Enter, tá? E aí, ó, eu desci para a linha de baixo. Quando eu dou um Shift Enter, eu desço para a linha de baixo. E aí, dentro aqui da linha de baixo, eu posso dar um Tab, ó. O Tab é a tecla que fica em cima do Caps Lock ou do Fixa no seu teclado. Então, ó, na hora que eu dou um Tab, ele vai entrar ali pra mim, ó, e aí vai ficar mais organizado da gente fazer essa Calculate. Então, eu vou escrever aqui, ó, Calculate, né, que é o Calculate aqui no Power BI. E aí, dentro da Calculate, eu posso identar também. Então, o que eu posso fazer? Posso pressionar o Shift e clicar no Enter, ó. Então, ó, Shift Enter. E aí sim, eu vou chegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar o total faturado. E aí, quando eu acho aqui, ó, o total faturado, eu posso dar um Tab. Aqui o meu Power BI, ele tá me pedindo ponto e vírgula porque eu configurei dessa forma. Mas, se você estiver pedindo vírgula aqui depois do expressão, você vai colocar uma vírgula sem problema, beleza? Então, ó, dei um ponto e vírgula. Apareceu esse ABS aqui, essas fórmulas para você
colocar, você vai dar um ESC e aí você vai colocar mais um Shift Enter, para você colocar os teus critérios aqui. Agora, quem é o teu critério? Você não quer que quem na coluna tipo de venda for igual, basicamente, ali a aplicativo? Então eu vou colocar quem basicamente na base, ó, então eu vou colocar aqui, ó, base, tipo de venda, for igual a aplicativo, ó, e aí o aplicativo eu vou colocar entre aspas, beleza? Então, ó, aplicativo, fecho as aspas, beleza? E aí, ó, terminei o critério que eu quero, certo? Então eu tenho aqui, basicamente, né, o que eu quero calcular e aqui o que eu quero de critério. Exatamente igual a gente viu lá naquela fórmula do slide. Então eu posso dar um Shift Enter de novo, fechar o parênteses e dar um Enter, ó. E agora ele vai confirmar essa fórmula para mim. Lucas, como é que eu faço para ver esse relatório aqui, né, por exemplo, né, esse número aqui dentro do meu Power BI? Simples. Posso clicar aqui fora da barra de fórmulas, beleza? Então, ó, cliquei fora da barra de fórmulas e aí eu vou adicionar um cartãozinho lá de novo. Então, ó, vou clicar aqui nesse 1, 2, 3 do cartão. Maravilha. E aí sim, ó, eu posso vir aqui e arrastar faturamento aplicativo para campos. E aí ele vai trazer aqui para mim, ó, que o faturamento total da loja é 670 mil, mas o faturamento somente do aplicativo foi 190,49 mil, né? Basicamente, 190.490 reais. Tranquilo? E aí, eu posso fazer também a contagem. E aí você vai entender, por exemplo, como que a gente faz o calculate com a operação, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na base, novamente, ó, bem no nome da consulta, e aí eu vou vir aqui em nova medida. Lembra que a gente viu que dava para fazer a operação basicamente com a fórmula aqui, né? Se eu chegar aqui e aqui, ó, eu coloquei uma medida separada. Só que tinha como a gente fazer com a soma aqui dentro, certo? Agora a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai ver quantas vendas foram feitas dentro dessa loja pelo canal de vendas aplicativo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na base, ó. Então, ó, cliquei aqui na base. E aí já apareceu aqui o ferramentas da tabela. Depois de aparecer o ferramentas da tabela, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui numa nova medida. Mas antes de clicar na nova medida, se você chegou até aqui, tá curtindo até agora, deixa o like aí. E se você tá gostando da aula, se inscreve no canal para você não perder nenhuma aula que a gente postar aqui, seja de Power BI, de Excel, de VBA, qualquer ferramenta. Todas as aulas são nesse padrão aqui, com muito conteúdo, muito material e completas, desde quem não sabe nada até você sair exatamente fazendo aqui o que a gente promete nesse vídeo. Então, a lógica é, se você curtiu essa aula, você vai curtir as outras. Então se inscreve no canal e deixa o like aí para você não perder as próximas. Beleza? Então, ó, vou clicar aqui na nova medida e aí sim a gente vai criar aqui uma medida chamada vendas aplicativo. Beleza? Então, ó, vendas aplicativo, ela vai ser igual. E aí a gente vai começar a identar esses caras. Então como é que eu idento? A fórmula Shift Enter. Maravilha. Depois que eu dei o Shift Enter, o que eu vou fazer? Vou apertar o Tab. Lembrando, o Tab ou está escrito Tab no seu teclado ou tem uma tecla que tem duas setinhas, uma para o lado e outra para o outro. E aí a gente vai dar um Tab, vou colocar aqui o Calculate e aí para entrar na fórmula eu posso clicar ou apertar o Tab também. Ó. Então, ó, apertei o Tab e aí ele vai me pedir a expressão. Então, vou dar um Shift Enter para identar de novo. E agora sim, ó, o que eu vou fazer? Eu não quero contar a quantidade de vendas no aplicativo. Então, eu não quero mais o total faturado, nem a soma. Eu quero a contagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Count. E aí, ó, o Count, eu tenho uma fórmula que eu gosto muito aqui, particularmente, que é a Count Rows, que ela é simples de usar e muito funcional. Que ela vai contar a quantidade de linhas que tem lá naquela tabela. Então, ó, vou clicar aqui na Count Rows e aí ele vai me pedir a tabela. A tabela, se eu escrever base aqui, ó, ele já vai trazer pra gente, ó. Então, ó, base, fecho aqui o parênteses da Count Rows e dou um ponto e vírgula ou uma vírgula, depende do que o seu Power BI tá pedindo aqui pra você depois do expressão, beleza? Apareceu esse ABS aqui, ó, eu vou dar um ESC, dar um Shift Enter e aí eu vou colocar os meus critérios. O meu critério vai ser igualzinho, então eu vou colocar na base, quem na coluna tipo de venda, ó, então, ó, tipo de venda, for igual a aplicativo, entre aspas duplas. Beleza? Então, ó, coloquei aspas duplas, aplicativo, fechei aspas duplas. Terminei aqui esse cara, Shift Enter de novo para descer, fecho o parênteses,
dou um Enter, e aí olha só o que vai acontecer. Ele vai trazer aqui pra gente, basicamente, as vendas do aplicativo. Como é que eu faço para colocar essas vendas aqui? Sem problema nenhum. Vou clicar fora da barra de fórmulas, e aí, ó, cartãozinho aqui. Maravilha, eu vou colocar aqui do lado, ó, show de bola. E aí, ó, vendas aplicativo, eu jogo aqui para campos, ó. Ou seja, dessas vendas aqui, ó, do 670 mil faturado, 190 foi do aplicativo, representadas por 553 vendas, beleza? Então a lógica de você fazer Conte C e Soma C no Power BI é exatamente essa. Você vai poder fazer análises com critérios ali dentro dos teus dashboards. Fechado? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você chegou até o final, deixa um comentário aí o que você achou da aula, se você curtiu a nossa explicação. Se você tem alguma sugestão de vídeo, posta aqui pra gente, comenta aqui embaixo o que você achou. Espero que tenha agregado. Se você chegou até aqui também, deixa o like no vídeo, é muito importante pra gente e pra você também, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para quando a gente postar uma aula nova você ser notificado. E também a gente deixou um mini curso aqui, né, nos comentários. Se você quiser fazer um mini curso de Power BI aqui gratuito, é só você se inscrever ali nos comentários também, que a gente vai ter o maior prazer de te ensinar aqui também. Fechado? Bom, te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!